A culpa não foi só de Adão. Algumas pessoas ficam furiosas ao ouvir que algo feito por um antepassado distante teve consequências tão desastrosas para elas, e eu posso compreender muito bem como se sentem. Mas, aos olhos de Deus, Adão era o representante da raça, como o presidente de uma federação, no caso, a raça humana. Esse seu ato implicou todos os seus semelhantes. Se as autoridades do meu país declarassem guerra a uma outra nação, eu estaria em guerra também, mesmo que pessoalmente não aprovasse esta medida. Nesse caso, não faz diferença se votei neles ou não, uma vez eleitos, e no desempenho do cargo, o que eles fizerem me envolveria porque agem como meus representantes legais. Uma história que ouvi ilustra este fato muito bem. Nos tempos da escravidão, o velho Mose se cansou de trabalhar nas plantações de algodão e de cortar lenha dia após dia, ano após ano. Certo dia, Mose começou a pensar de quem seria a culpa da triste sorte que lhe coubera. Depois de achar desculpas válidas para todas as pessoas de quem se lembrava, chegou finalmente à conclusão de que a culpa era toda de Adão por ter ele comido aquele fruto proibido. Por isso, o homem tinha sido expulso de seu verdadeiro e tranquilo jardim e era agora obrigado a trabalhar os campos com o suor do seu rosto. Quanto mais pensava sobre isso, mais furioso Mose ficava com Adão. Brandindo seu machado contra cada tora, ele resmungava: Adão, Adão, dando golpes mais violentos a cada resmungo. Certo dia seu senhor se aproximou dele e ouviu suas queixas. Caminhou até onde estava Mose e perguntou-lhe o que queria dizer com aquilo. Bem, disse Mose, se não fosse Adão, eu não estaria enterrado neste monte de lenha, me matando de trabalhar o dia inteiro? Ficaria em casa, em sombra e água fresca? O dono de Mose pensou por um minuto e depois lhe disse: Venha comigo para a casa grande, Mose. De hoje em diante, você não precisa mais trabalhar como um escravo. Pode passar o dia inteiro na boa vida, fazendo o que quiser. Só uma coisinha, porém. Está vendo aquela pequena caixa em cima da mesa? Não quero que seja aberta, está bem? Agora aproveite. Bem, nas semanas seguintes, Mose não cabia em si de contente com sua sorte. Ele vagava pela casa grande, gozando a vida e tomando limonada. Foi então que notou a caixa de que falara seu senhor. A princípio, tudo o que fez foi olhar para ela, mas, à medida que os dias foram passando, a tentação de tocá-la ficou mais e mais forte. Depois de alguns dias em que ele apenas apalpava e depois carregava a caixa, já não aguentava mais de curiosidade e não podia imaginar que mal haveria se desse apenas uma olhadinha no que estava lá dentro. Ao abrir, cuidadosamente, um canto da caixa, um pedaço de papel chamou sua atenção. Sua curiosidade não se satisfez enquanto não pegou o papel e leu o que estava escrito. Mose, seu velho malandra, não quero mais ouvir você jogando toda a culpa em cima de Adão. Se você estivesse no jardim, teria feito a mesma coisa que ele. Por isso, volte imediatamente ao monte de lenha e comece a cortar de novo. A moral da história é evidente. Se estivéssemos no lugar de Adão, é bem provável que fizéssemos a mesma coisa que ele fez. Deus, em sua grande paciência, presciência, sua onisciência, podia ver que todos os homens, sem dúvida, confirmariam a revolta de Adão em sua própria conduta. Se Deus tivesse deixado as coisas como estavam e não tivesse feito algo para reconciliar com ele o homem, poderia ser considerado injusto? Mas as boas novas do Evangelho anuncia ter Deus amado o mundo de tal maneira que, a um preço infinito para si mesmo,
providenciou o meio de remover a dívida de pecado dos homens e resolver o problema da natureza pecaminosa no homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.